7, versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quem achou diz amém. Quem não achou, estou procurando. Olha assim a palavra do Senhor. E aconteceu, pouco depois de ir à cidade, a cidade de Naim, chamada Naim, e ia com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eles que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Eu vou trazer alguns pontos aqui, mas antes de iniciar aqui, eu quero que os irmãos repitam a parte B do versículo 11. Iam com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Vamos lá? Iam com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Guarde na gaveta essa passagem, logo mais eu vou discutir. Para ganharmos tempo, como eu citei que eu costumo trazer temas através dessa passagem bíblica, eu trouxe algumas lições para a vida do crente. Mas antes de falar, vamos passear um pouco por esse texto. Havia uma viúva, ela tinha um único filho. Segundo a tradição, a mulher, quando viúva, ela vivia à margem da sociedade. Se tivesse um filho, o filho que passava a cuidar dela, passava a suprir a sua família. Mas essa viúva, ela perdeu seu único filho. Ela estava vivendo uma situação de extrema tristeza. Tinha perdido seu marido e logo após perde o seu filho. Posso conjecturar que ela estava vivendo uma situação muito complicada. Mas aqui eu trago uma lição. Ponto 1. Jesus estraga velório. Repita comigo. Jesus estraga velório. Eu gosto muito de passear pela Bíblia. Em João capítulo 11, versículo 25, o Senhor vai dizer: eu sou e disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Podemos entender que se estivermos mortos, seja espiritualmente ou fisicamente, Deus, Jesus, Ele é apto para nos trazer a ressurreição. Ele está pronto para nos abençoar, nos trazer de volta aquilo que havia perdido. Observe que essa viúva, ela está passando por uma aflição, uma perda muito grande. Quem de nós quer perder um ente querido? Nenhum de nós, não é verdade? E ela tinha perdido seu marido e perdeu o seu único filho. Mas aí Jesus entra no cenário
Jesus entra no negócio, ele entra para ganhar. Glória a Deus. Ele não entra para perder. E se nós somos imitadores de Jesus, somos mais que vencedores. Amém? Ponto 2. Eu gosto muito de trazer pontos, irmãos, porque é para que a palavra do Senhor fique entranhada em nossa mente e nosso coração e possamos praticá-la, porque aqui eu trouxe lições para a vida cristã. Não é, aliás, Jesus, ele não deseja, ele decreta. Eu vou descortinar isso. Jesus, ele não pede para fazer, ele faz. Em João capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, havia um homem que vivia há 38 anos no tanque de Betesda, esperando que o anjo descesse e movesse as águas para que ele deitasse aquela água e saísse curado. E aí o Senhor Jesus chega perto dele e pergunta: o que queres? Ou melhor, queres explicação? Jesus faz uma indagação a ele, Roberto. Queres explicação? E ele não entendeu a pergunta. Ele diz: como? Se quando o anjo desce, vem outro e passa à minha frente. Mas ele não entendia, não entendeu quem estava falando com ele. Aleluia. E aqui eu abro para a igreja. Temos que ter o discernimento espiritual para entender o que o Senhor fala e está falando conosco. Não podemos ficar dispersos. Aquele homem, ele ficou acomodado com aquela situação, Beth. Ele se acomodou com aquela situação. Estamos falando de provisão, não é isso mesmo? Aquele homem viveu o tempo todo ali e se acomodou com a situação. Mas Jesus, ele se fez presente naquele lugar e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele homem foi curado. Trazendo para nossas vidas, mais uma vez, não podemos ficar dispersos. Temos que ter o discernimento espiritual. Se está difícil, peça a Deus que Ele lhe dá. Aleluia. Glória a Deus. Outra situação. O cego de Jericó já é outra situação. Já o cego de Jericó, ele clama ao Senhor. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas quando ele começa a clamar, começa a incomodar, a multidão quer abafar a voz dele. Olha a multidão entrando no cenário. A multidão, ela não quer que eles tenham um encontro com Jesus. Mas Jesus ouve e diz assim: traga ele a mim. Quando ele vai até Jesus, Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: quero ver. Mas eu posso entender que a visão que Bartimeu queria não era apenas a visão física, não era apenas enxergar como eu e você enxergamos, e sim a visão espiritual. Porque eu posso conjecturar que ele tem um desejo de seguir a Jesus. Então não podemos deixar que as adversidades da vida tirem o nosso foco. Não podemos deixar que as tribulações da vida tirem o nosso foco. Não podemos deixar que a multidão tire o nosso foco. Glória a Deus e aleluia. Outro ponto: não é necessário entrar na cidade. Observe que o versículo 14, a Bíblia vai dizer: e chegando, e quando chegou perto da porta,
Não. Ele ficou perto da porta. Chegou até a porta da cidade. Foi quando vi aquele cortejo fúnebre. E aqui eu trago um outro texto. João, capítulo 10, versículo 9. Que diz assim: ou melhor, glória a Deus. Diz assim: eu sou a porta. Jesus é a porta. Jesus é aquele que tem o poder. Jesus é aquele que faz acontecer. Há várias portas. Dentro desse texto havia porta da casa da viúva, havia porta da morte, mas Jesus chegou com a porta da vida, com a porta da transformação, porque Ele transformou o pranto em alegria. E no versículo 13, a parte B, Ele disse: não chores, não chores. E aí eu me perguntando a Deus, como é que Ele, vendo aquela situação, uma situação ruim para aquela mulher, a mulher triste, entristecida, viúva, sem vivendo a margem da sociedade, e Jesus diz assim: não chores. É tanto que o próprio texto responde que quando ele fala não chores, o cortejo para. Ele toca os gifs e o cortejo para. Mas Deus me trouxe a revelação. Ele diz, quando ele fala não chores, ele diz: cheguei para transformar. Cheguei para entrar com providência. Cheguei para modificar a situação. E não podemos deixar que a situação adversa tire o nosso foco em Jesus, porque Ele se manifesta no nosso limite. Como assim, Jair? Essa mulher estava triste, estava sem paz, não tinha mais o que ela fazer, tinha perdido seu marido e perdeu o seu único filho. Portanto, ela perguntou: o que será de mim? Lembra de Noemi, no livro de Ruth? Da mesma forma, mas quando chegou no limite, Jesus entrou com providência. E a própria Bíblia tem outros textos que falam: o povo de Israel vivia cativo no Egito durante quase mais de 400 anos. Viveu ali. E aí Deus levando o legislador, o libertador, por nome Moisés. E quando Moisés chega até Faraó e fala: liberta meu povo, o Faraó nega. O Faraó nega por 12 vezes, 10 vezes, melhor dizendo. Mas quando acontece a última praga, o Faraó decide libertar o povo. Liberta o povo. Mas quando o povo vai em caminho, no meio do caminho acontece o limite. Qual o limite? O Mar Vermelho. Não tinha para onde correr. Se eu volto, o Egito vai estar me perseguindo. Se eu avanço, tem o Mar Vermelho. Mas aí, como eu falei, o Senhor só age no nosso limite. Moisés vai para o Senhor. O Senhor fala: diga o povo que baixa, toca na água. E quando ele toca na água, o mar se abre. Oh glória! E o povo passa a pés enxutos. Então não desista.
chegou ao seu limite, fisicamente falando, busque mais, se derrame mais, se brote mais, não desista. Eu digo, não desista, porque no momento certo o Senhor irá agir em nossa vida, em nosso favor. Eu lembro que eu estava há mais de um ano sem poder calçar um sapato fechado. Tive um problema de saúde, ou melhor, um acidente de trabalho. Houve um problema no meu pé, eu tive que andar o tempo todo em calçado aberto, sandália ou pecado. Inclusive até aprendendo estou andando assim. Mas de uns dias para cá, Deus me permitiu usar um sapato fechado. Aí é algo simples, não. Quando chegou no meu limite, Ele proveu a bênção. Então não desiste, irmãos. Não vim aqui porque para fazer movimento. Eu gosto de Bíblia, gosto de pegar a palavra, para que irmãos entendam o que Deus quer falar. Outro ponto, ou melhor, outro texto, a oração de Ana. Ana vivia sofrendo com a outra mulher, de Eucana, por nome Penina, tinha filhos e vivia afrontando-a, o tempo todo afrontando-a, e ela não desistiu. Ela, Deus vai me dar. Ela dizia, eu parafraseando, Deus vai me dar, Deus vai prover, Deus vai entrar com providência, eu não vou desistir, eu vou perseverar. E ela continuou perseverando. Chegou um ponto de ela não poder nem falar mais de tanta aflição que ela estava passando, mas ela não desistiu. E quando ela começou a orar, o sacerdote ali, ainda sem visão de Deus, aqui é um outro ponto que eu não vou entrar agora, ele disse que ela estava embriagada. Ela, não, meu Senhor, eu não tenho mais o que falar. E começou ali um processo na vida de Ana. E ele disse, vai acontecer aquilo que tu pediste. E pouco tempo depois, Ana consegue Samuel. Então, Ana, ela tinha um propósito de ter um filho, e Deus tinha um propósito de ter um sacerdote, um juiz, que às vezes o nosso plano não é o de Deus, mas às vezes o nosso desejo é o de Deus. Porque Ana, ela não tinha filhos, e ela disse, se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo nas suas mãos. Aí Deus dá um monte de coisa. Deus falou, agora ela falou o que eu quero, e agora eu vou abençoar. E aqui eu abro um parênteses para nossas vidas. Tem coisas que nós temos que entregar a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem coisas que Ele vai lhe dar para você entregar a Ele. Não entendeu, não? A minha e a sua vida pertence a primeiro que tudo somos nós mesmos. Se nos doarmos para Deus, tenha certeza que Ele vai retribuir. Isso aqui não é barganha, não, irmãos. Isso aqui é Bíblia. Se você se expor para Deus, tenha certeza que Ele irá te abençoar. Lembra que eu falei na parte B do versículo 11? Iam com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Aí eu falei, como é que Deus aqui houve separação? A multidão e os discípulos. A Bíblia responde. Está aqui, ó. A multidão busca o
Senhor pelo que Ele pode lhe oferecer. João, abra para de vocês aí, por favor. No livro de João, pode abrir para ler comigo, por favor. Livro de João, capítulo de número 6, e versículos de número 26 e 27. Lembre, estamos falando de multidão. João capítulo 6, versículos 26 e 27. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vós vos digo que me buscais, não pelos sinais que vês, mas pelo pão, mas porque comedes do pão e vos saciais. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Aleluia. Porque este o Pai o selou. Aqui o Senhor está trazendo a multidão que busca Ele pelo que Ele pode oferecer, que busca Ele pelo que Ele pode dar. Observe que se você for olhar nas 3 ressurreições, havia uma multidão. Para trazer isso, que nas 3 que o Senhor fez, nas 3, havia uma multidão. A multidão para lá, não porque quer ser abençoada espiritualmente, mas fisicamente. Observe que no capítulo 11 aqui, olha o que o Senhor disse, Lucas capítulo 11. O Senhor fala assim: a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11. É João 11. É João 11. Ele diz assim, ó. Ele faz uma oração. Ele diz primeiro, ou melhor, 41, 11:41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque por mim haveres ouvido. E aqui está o detalhe, ó. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que eles creiam. Observe que a multidão não cria no Senhor como Deus, cria no Senhor como provedor. E a outra ressurreição, que fala da filha de Jairo, da mesma forma havia uma multidão. Havia uma multidão que comprimia a mulher do fluxo de sangue, e quando chega na casa de Jairo, havia uma multidão. É tanto que ele manda todo mundo embora. Vai. Manda todo mundo embora. Só entra ele e seus discípulos, e alguns discípulos, Pedro e Tiago. Então, a multidão, ela busca o Senhor pelo que pode oferecer. Mas os discípulos, aí eu vou resumir só em um texto, em um versículo, ou melhor, parte de um versículo. João capítulo 6, versículo 68.
do 60, eu vou ler do 65. E dizia, por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se tornaram para trás e já não andavam com ele. E então disse Jesus aos 12: quer também retirar-te? Aí Pedro tomou a palavra e disse: para! E respondeu-lhe, pois Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Para onde não? Para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Olha a diferença da multidão para discípulo. Aí eu pergunto a vós outros nessa noite: quem vocês se enquadram? Em multidão ou discípulo? Não me responda não. Mas você pode entender a diferença? Aí eu digo para vocês: quer milagre? Quer transformação? Quer bênção? Quer mudança de vida? Quer que seu filho que anda perdido volte? Quer que seu esposo que anda afastado volte? Quer que seu filho que não aceitou venha? Seja discípulo. Aleluia. E o que me chama a atenção é o que João fala, ou o que Pedro fala: para quem iremos nós? Se ele fala para onde, era estado, era local. Quando ele fala para quem? Pessoa. Cristo. Então, meus amados, era uma pequena reflexão nesta noite: que sejamos discípulos e não multidão. Vou repetir para que fique gravado na sua e na minha mente: sejamos discípulos e não multidão. Amém. Deus abençoe.